Olá, sou o professor Giovanni Lima. Vamos para a nossa aula 10 sobre óptica geométrica do pré-ENEM. Óptica geométrica basicamente é o estudo da luz, tá? É a formação de imagens em espelhos e também dos alguns fenômenos ópticos que acontecem com a luz. É importante destacar que no estudo da óptica geométrica, você considera a luz não como uma onda, mas como um feixe representado por um segmento de reta, tá? Como se a luz se propagasse em linha reta. Essa é uma das propriedades da luz dentro do estudo da óptica geométrica. E a luz, ela vai se propagar em alguns meios, né? Meios transparentes, é aqueles que ela consegue passar com facilidade. Translúcidos é aquele que passa um pouco, mas um pouco de luz é retido. E os opacos que não permitem, né, a passagem de luz, né? Como a madeira, concreto e etc, etc, tá? Aqui nos transparentes, né, vale destaque para os espelhos, né? Vidros, né? Deixam passar. Como é que o Enem gosta de estar cobrando óptica, né? Eles gostam de estar trabalhando muito com os fenômenos ópticos, que é de reflexão e de refração. Então vamos trabalhar primeiro aqui a reflexão regular. O que é a reflexão regular, né? Você tem um raio de luz incidente, ele incide sobre o meio, ele vem aqui de um certo meio, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui o ar. Ele vem e incide sobre outro meio, que pode ser um espelho feito de vidro, tá? Que consegue refletir a luz. E aí ele incide e reflete para o mesmo meio, que é o ar. Tudo bem? Se nós traçarmos uma reta normal aqui, nós vamos ver a segunda lei da reflexão, né? Onde esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência, é igual ao ângulo refletido. E a primeira lei é que esses raios incidentes e raios refletidos, eles estão no mesmo plano, né? Reflexão difusa, né? Na reflexão difusa, você tem uma incidência, que nem mostra aqui, ó, os raios incidem todos paralelos, mas quando eles refletem, eles não refletem paralelos, eles refletem de forma difusa, tá? Um raio atravessando o outro. Lembrando que um raio de luz não interfere na trajetória de outro raio de luz, tá? Esse é o princípio da independência dos raios luminosos. Essa é a reflexão regular. Na refração, que é um fenômeno bem importante, que a gente vai trabalhar também as questões. O que é que tem na refração? E junto aqui eu já coloquei a dispersão, tá? A luz incide e atravessa uma superfície, continuando a se propagar em outro meio. Então, na refração, a luz ela vem de um meio, incide sobre outro meio e passa a se propagar nesse outro meio, tá? No caso aqui, ó, eu já coloquei o fenômeno da refração nessa figura, junto com a dispersão da luz, né, que é a luz policromática, feita pelas cores do arco-íris. Então vamos supor aqui que ela vem do ar, incide sobre o prisma, que é de vidro, né? Tem várias camadas de vidro. Ela passa a se propagar no vidro, então ela sofreu refração. E ao sair, ela ocorre a dispersão, tá? Ou seja, forma aqui as outras cores do arco-íris. Lembrando que ela vai aqui do vermelho, né, que é a menos desviada, até o violeta, que é a mais desviada. Então, isso é a refração, tá? A refração, pessoal, tem algumas características que eu gostaria de estudar com vocês e, por favor, lembre-se dessas propriedades porque com certeza caem questões sobre isso no Enem, tá? Primeira delas, né? O raio incidente, a reta normal e o refratado estão no mesmo plano, que nem mostra isso aqui, tá? No mesmo plano quer dizer que é como se fosse um plano de papel mesmo, tá? Eles ocorrem no mesmo plano. Os raios sofrem desvios, né, e alterações na velocidade, dependendo de um fator que nós chamamos de índice de refração do meio. Pessoal, olha, na refração, obrigatoriamente, tem que ocorrer mudança de velocidade da luz, tá? Quem determina isso é o índice de refração de um meio. Quanto maior o índice de refração de um meio, menor vai ser a velocidade de propagação da luz naquele meio, tá? Essa é uma relação importante que você tem que fazer entre o índice de refração e a velocidade da luz, tá? Por exemplo, aqui, ó, tem essa lanterna. Vamos supor que ela sai aqui do ar e incide na água. No ar, a velocidade da luz é maior do que na água. Então, isso significa que a água tem um índice de refração, ou seja, ela tem uma capacidade maior de reduzir a velocidade da luz do que o ar. Isso é o índice de refração, tá?
Depois, existe uma lei que relaciona, aqui ó, que relaciona o raio incidente, a reta normal e o raio refratado. Observe que aqui tem dois ângulos, ó, o ângulo de incidência e o ângulo do raio refratado. A segunda lei, ela relaciona isso, ela relaciona o quê? Os índices de refração dos meios, a gente sempre trabalha com dois meios, e os ângulos, tá? De incidência e de refração. Então, o que é que ele diz isso? Ó? O índice de refração do meio 1 multiplicado pelo seno do ângulo incidente é sempre igual ao índice de refração do meio 2 multiplicado pelo seno do ângulo refratado. Pessoal, é bom você lembrar dessa equação? Sim, mas mais importante é você saber interpretar ela. Vamos interpretar essa equação. Vamos colocar algumas situações aqui. Ó. Vamos supor, por exemplo, que o índice de refração do meio 2 seja maior do que o do meio 1. O que vai acontecer com um raio de luz quando ele incidir nesse meio 2? Olha essa situação aqui, por exemplo. Ó. Vem um raio de luz de uma certa estrela e ela incide sobre a atmosfera. Então, ela vem do vácuo para o ar atmosférico. O ar atmosférico, né, ele tem um índice de refração um pouco maior do que o do vácuo. O que vai acontecer aqui, pessoal? O que vai acontecer é que o raio de luz ele vai diminuir a sua velocidade e, nesse caso, ele vai sempre se aproximar da reta normal aqui. Ó. Se nós traçarmos uma reta imaginária aqui normal, ele vai se aproximar. Isso significa que o ângulo refratado, aqui, ó, o ângulo refratado, ele vai ser menor do que o ângulo incidente. Entretanto, tá, é necessário que a luz esteja vindo de um ângulo, de um meio de menor índice de refração para um de maior índice de refração. Então, eu coloquei essa observação aqui. Ó. O feixe ele vai se aproximar da reta normal e a sua velocidade vai diminuir. Tá? Por quê? Porque ele está vindo de um meio de menor índice de refração. Quanto menor o índice de refração, maior a velocidade. Né? E no momento que ele passa por um meio de maior índice de refração, ele vai diminuir a velocidade. A segunda situação, né? Pega aqui a situação oposta. Ó. Um feixe de luz indo da água para o ar. Então, aqui vai ser o raio incidente. Ó. O índice de refração da água é maior do que o do ar. Tá? Nesse caso, o índice de refração da água é maior do que o do ar. O que acontece? Quando ela passa da água para o ar, como o índice de refração do ar é menor, a velocidade ela vai aumentar. E aí ela vai se afastar da normal, tá? Então esse raio aqui, esse ângulo refratado, ele vai ser maior. Então tá aqui a observação, ó. Nessa situação, o feixe ele se afasta da normal, tá? Então esse ângulo refratado aqui vai ser maior e a velocidade vai aumentar. Por quê? Porque esse meio aqui possui um índice de refração menor. Então a velocidade da luz vai aumentar. A absorção também é um fenômeno interessante, tá? Não tem reflexão nem refração. A luz ela simplesmente é absorvida e ocorre aquecimento dos corpos, dos raios, né, do corpo. E aí ela ocorre em quê? Em superfícies escuras, tá? Vamos fazer algumas questões para a gente treinar isso. Tem aqui essas figurinhas e diz assim, ó, os quadrinhos mostram, por meio da projeção da sombra da árvore e do menino, a sequência dos períodos do dia. Matutino, meio-dia e vespertino. Aí ele pergunta, que é determinado, então ele quer saber por que ocorrem essas variações aqui da sombra. Ó. Claro, né, tem luz do sol incidindo aqui, né? A luz do sol é responsável por essa sombra aqui. Aí ele dá algumas opções. Pela posição vertical da árvore do menino, pela posição do menino em relação à árvore, pelo movimento aparente do sol em torno da Terra, pelo fuso horário ou pelas estações do ano. Aí aqui tem a nossa resposta, tá? Por que se formam essas sombras aqui? Por causa da propagação retilínea da luz, né? Que o sol está emitindo. Então, essa formação da sombra da árvore do menino, ela vai ocorrer em relação a isso, né? Na opção, em relação ao movimento do sol, ele diz assim, ó, pelo movimento aparente do sol em torno da Terra, né? Porque aparentemente o Sol gira em torno da Terra, né? Por isso que ele colocou essa opção. Mas não é isso que ocorre, tá? É a Terra, né, que tem um movimento de rotação e ocasiona essa impressão.
Então aqui, pessoal, essa formação das sombras vai ocorrer somente por causa do movimento aparente do Sol em torno da Terra. Tá? Então a gente fica aqui com a alternativa C. Outra questão. A figura mostra um prisma óptico, né? Isso aqui vai tratar de refração e de dispersão, constituído de um material transparente com um índice de refração crescente com a frequência da luz que incide sobre ele. Um feixe luminoso, composto por luz vermelha, azul e verde, incide na face A, tá aqui a face A. Emerge na face B, ou seja, dentro do prisma ele sofre refração e depois dispersão. Após ser refletido por um espelho, então ele vem, bate em um espelho e incide num filme de fotografia colorida, aqui, ó, nesses pontos aqui, tudo bem? Aí ele pergunta: observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores, e aqui dá algumas opções. Vamos ver isso aqui, ó. Aqui, pessoal, ele dá 3 cores, né? Vermelho, na sequência, azul e verde. Então, esse primeiro de cima aqui, ó, é vermelho, azul e verde. Por que o vermelho aqui em cima? Porque o vermelho é a cor menos desviada, tá? Isso é uma coisa importante, pessoal. O vermelho é a cor menos desviada. E a violeta é a cor mais desviada, mas aqui não tem o violeta, né? Começa aqui no vermelho, e aí vem o verde e depois o azul. Tudo bem? Então esse primeiro feixe aqui, ó, vai ser o vermelho, ó. E aí ele vai se formar onde? Bem aqui, ó, a cor vermelha. E como ele pede para a gente observar de baixo para cima, né? Aqui vai ser a cor vermelha. O segundo feixe vai ser esse aqui, é o feixe de cor azul. Então o segundo feixe vai ser azul e o terceiro vai ser verde. Então, a nossa opção aqui vai ser a letra A, né? Porque na letra A também aqui só tem a vermelha, né? Que aparece primeiro. Então, letra A, tá? Então, por quê? Porque a luz vermelha é a menos desviada, tá? E a violeta é a mais desviada. Tudo bem? Então, alternativa A. Dá tempo para a gente trabalhar outra questão aqui, ó. Será que uma miragem afundou o Titanic? Um fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser observada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vindo de muitos ângulos diferentes. De acordo com os estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a uma certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com as algas calmas no escuro. O fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata Morgana é a seguinte. Então, quando a luz é refletida e passa, pessoal, por essas camadas, ela vai sofrer refração, tá? Então, letra B. Para mais exercícios, pessoal, entre lá na plataforma Eduque, tá? Reveja os vídeos, baixe os slides, estude, tá? E até o próximo encontro.